Viva a Vida escreve, tem um caso contado por Hilário Silva, que aconteceu aqui no Brasil, na Federação Espírita Brasileira. Na época, a FEB tinha a sua sede principal no Rio de Janeiro, na Avenida Passos, e estamos falando aqui do final do século XIX, começo do século XX. E houve uma reunião mediúnica, na época, Frederico Júnior, considerado o maior médium do Brasil, na época estava encarnado, o médium que recebeu inclusive mensagens mediúnicas de Allan Kardec à comunidade brasileira e tantos outros, né? Frederico Júnior estava reencarnado, participava da sessão, outras pessoas como Bittencourt Sampaio e tantas outras ali presentes, né? E aí, Hilário Silva conta que nesse dia de sessão mediúnica, e as sessões mediúnicas da Federação Espírita Brasileira são disciplinadas, deu horário, fecha a porta, se Jesus chegar atrasado, Jesus fica fora. Então, houve aquela situação, as pessoas começaram a orar, né? Deu horário, só que tinha um retardatário que chegou atrasado e começou a bater na porta. E aí, melhor dizendo, Bittencourt Sampaio estava no mundo espiritual e deu uma mensagem mediúnica. E na mensagem mediúnica, Bittencourt Sampaio fazia um comentário sobre o texto A Paciência do capítulo 9, desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Texto de um espírito amigo, que hoje a gente sabe que é Joana de Ângeles. 2000 anos depois, Joana de Ângeles reescreve esse texto no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Eu estava presente no seminário que foi lançado esse livro em 2000, no ano de 2000, setembro de 2000, na Mansão do Caminho. E Divaldo falou, 200 anos depois, 100 e poucos anos depois, ela escreve esse mesmo texto, A Paciência, agora de maneira diferente, e ela decodifica chamando paciência de ciência da paz. A paciência é a ciência da paz. Bom, e aí Bittencourt Sampaio dizia, a paz nossa se manifesta nas microexpressões comportamentais, nos microcomportamentos. Não é nas grandes atitudes, mas é no dia a dia, quase ele estava dando uma aula de psicologia, né? É como se ele falasse em linguagem atual. É no dia a dia que o nosso inconsciente nos trai. Né? No dia a dia, no cotidiano, nos gestos. É no tom de voz, na forma como a gente se dirige aos outros, e assim por diante. E ele dizia, nas menores expressões a gente vê o nível de irritabilidade, que é a violência, o nível de irritabilidade do outro, a forma do outro tratar. E aí, enquanto ele estava falando, o sujeito que chegou atrasado e viu a porta fechada, começou a aumentar e começou a bater mais forte ainda. E aí Bittencourt Sampaio diz assim, esse nosso irmão aí, por exemplo, fora, ele pode ser um exemplo de cordialidade, de cortesia social, mas ainda não conquistou a virtude da paciência. Pela forma como ele bate na porta, a gente tem uma ideia. Quando eu li isso, eu fiquei pensando na buzina do carro, na forma como a gente toca a campainha, no tom de voz quando a gente vai pedir alguma coisa para alguém, às vezes no tom de voz agressivo que a gente tem, na forma impositiva, pouco educada, pouco amorosa. Não é que a gente precisa ser falso e mudar o tom de voz, adotar um tom de voz que não é nosso. Não, o tom de voz é nosso. Mas dá para ter o tom de voz nosso e ser amoroso, ao nosso modo, da nossa forma. Então, ele dizia isso, que nos menores gestos, nas menores expressões, a gente demonstra o nível de violência ou o nível de paz que a gente já conquistou em nosso mundo interior.